Omar Aziz mandou prender o depoente de ontem. Que ironia, né? Ele já tirou o passaporte do Wizard e ele próprio teve seu passaporte apreendido por estar respondendo a processo de desvios na saúde lá no Amazonas. A mulher dele foi presa 2 vezes. De prisão ele entende bem, porque os 3 irmãos dele também foram presos. Aí deu voz de prisão para o depoente, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que foi afastado diante das denúncias daquele cabo da PM de Minas Gerais, né? E, enfim, ele deu voz de prisão e avisou por quê. Ele disse o seguinte: agora ninguém mais vai querer brincar aqui. Ele estava sentindo, né, que não adianta. Ele ameaçava, não prendia e tal. Tinha que pegar um boi de pilhante, tinha que prender alguém. A CPI está cada vez mais caindo no desprestígio, né? Eu acho que a audiência hoje é só de jornalistas que estão vendo a CPI, né? E levando a sério, né? E aí, para tornar a CPI mais escolinha, né, dar essa voz de prisão, e de uma questão aí que quem acompanha a CPI sabe muito bem que não se justifica, né? Esse cabo da PM, né, cabo da Ativa, mas se meteu aí negociador da AstraZeneca. A AstraZeneca diz que não tem nada a ver com ele, que ele não está autorizado a vender nenhuma vacina e nem ninguém está autorizado a vender lotes comerciais de vacina, que a AstraZeneca só negocia com governos e com a COVAX, né? Então, 0. Tanto que o negócio não saiu, né? O sujeito era, como disse o depoente, era um picareta, que estava querendo ver se ganhava dinheiro. O sujeito teve o desplante de declarar à CPI, esse cabo, que o Roberto, que é o depoente, o Roberto Ferreira Dias, tinha pedido $1 por dose numa compra de 400 milhões de doses, o que dá 400 milhões de dólares, o que dá mais de 2 bilhões de reais de propina. Isso nunca se viu. Tem que ir para o livro Guinness. O próprio senador Tasso Gereissati diz que trata-se de um absurdo, né, inverossímil. Mas a CPI fingiu acreditar. E aí ele disse que tinha marcado um jantar com esse Roberto Dias, diretor de logística. Roberto Dias disse que não marcou o jantar, que o sujeito foi lá, apareceu lá de repente. Isso faz sentido, porque o cabo declarou quando esteve na CPI que estava no hotel e alguém ligou para ele dizendo: vai lá para o restaurante tal que o fulano está lá. E ele apareceu lá, né? E o Roberto Dias declarou à CPI ontem, né, que foi um encontro acidental, de repente o sujeito apareceu. E aí foi que Omar Aziz deu voz de prisão dizendo que ele estava mentindo, porque tinha no celular do cabo a declaração do cabo para um outro amigo dele dizendo: olha, já falei com fulano e tal. Ou seja, não tem nenhuma materialidade, não houve nada. Um jurista me disse que, se fosse a advogada de Omar Aziz, já estaria, nesta quinta-feira, entrando no Supremo. A advogada do depoente preso já estaria entrando no Supremo com uma ação contra Omar Aziz por abuso de autoridade, né? Enfim, o sujeito vai para a Polícia Federal, levado pela Polícia Legislativa, assina um termo, estabelece uma fiança simbólica e vai embora, né? Foi uma coisa assim para a plateia para ver se, puxa, eu tenho que dar uma satisfação aí, porque já não estão mais me respeitando. Tem que prender alguém, vou prender esse aqui, né? Só que se a gente for ver, está difícil de acreditar que o sujeito cometeu o crime de perjúrio. De repente, Omar Aziz cometeu o crime de abuso de autoridade. A CPI está cada vez mais desesperada, né? Bom, mas enquanto isso, na Câmara, a Câmara não fica muito diferente. Por 12-8, a Comissão de Ética, Conselho de Ética, julgou que o plenário deve suspender em 6 meses o mandato do Daniel Silveira, deputado pelo Rio de Janeiro, que representa 31.789 eleitores. Com isso, eles desconhecem a Constituição que juraram cumprir, que
no artigo 53 diz: deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Por que que diz isso? Porque isso é do mandato, é a respeito aos eleitores que o deputado e o senador representam. Os eleitores dão um mandato para que ele tenha a liberdade para falar em nome dos eleitores, emita qualquer opinião, porque está escrito lá, quaisquer opiniões, palavras e votos. E a opinião dele foi, tem que fechar esse Supremo, o AI-5 é que foi bom, uma coisa assim. Ou seja, é opinião, é crime de opinião, isso não existe mais no Brasil, né? E a Constituição garante a liberdade de opinião. Bom, vamos ver agora o que vai dizer o plenário. O fato é que, né, tanto no abuso de autoridade de um senador, quanto na ingenuidade de deputados que estão abrindo mão de uma inviolabilidade que não é deles, é dos seus mandantes, né, estão cometendo um sério erro. E eu devo acrescentar que os deputados do PSOL, do PT e do PSB e do PSDB ainda queriam mais. Queriam que fosse cassado o mandato, que é de 31 mil eleitores do Rio de Janeiro, por crime de opinião. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.